Olá, signo de Gêmeos, e aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Galera, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa energia na mesa. Vocês estão prontos? Vamos lá, vamos começar. Gente, não esquece o like, deixar um comentário pra mim e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Galera, eu vou ter que fazer rápido, a bateria tá acabando. Senão vai dar mais um dia que eu não vou conseguir botar os vídeos completos. Hoje, dois de espadas. Hoje o meu celular não carregou direito. Nossa, sacanagem. O celular pode. O telefone. O celular de gravado foi. Não carregou direito. Vamos lá. 2 de espada e 5 de copas. Julgamento. O que você fez? O que você fez? Fez cagada. Fez uma coisa aí. E não desliga o vídeo, não. Fica aí que não vai esquecer de mim. Agora, filho, fez alguma coisa aqui. Eu só gosto de ouvir leitura e falar assim: a fulana que errou, você é uma pessoa que não erra. Mas aqui alguém fez alguma coisa errada, tá? Partiu do ponto você. 2 de espadas é uma carta onde a gente geralmente vai negar isso, né? Uma carta de conflito, uma carta de briga, do pau torando em todas as direções, né? A porrada estancando. E o julgamento, com 5 de copas, ele vai trazer aquela situação da gente refletir sobre aquilo que deu errado, aquele problema que aconteceu. E trouxe uma reflexão, por exemplo, eu tive um dia muito bom ontem, mas eu vacilei numa situação. E aí eu fiquei muito reflexiva sobre aquilo. Eu gosto de falar aqui, dificilmente eu erro, porque todas as minhas ações eu penso muito bem, senão eu não fazia isso daqui, né? Eu sei prever os movimentos, então eu sei como me antecipar. Dificilmente eu faço coisas por impulso, e até mesmo meus impulsos eu também penso numa velocidade que até Deus duvida. Então, eu vacilei numa situação ontem, e aí eu tive que passar por um processo onde eu tive que amargar a falha. E eu tive que refletir sobre ela, né? É tipo isso. Alguma coisa aconteceu. Algum problema aqui que você talvez não esteja vendo como um problema, que o 2 de espadas é uma carta cega, né? É onde a gente briga com qualquer coisa, briga com o invisível. A gente não tá vendo claramente o que é, porque tem algum conflito em cima daquilo ali que não tá deixando a gente entender, uma confusão mental, uma discordância, um ato de negar aquela situação, negar que a culpa é sua, negar que você faria algo assim. É preciso muita maturidade pra gente entender que a gente falha, né? E o julgamento, ele tá chamando você pra olhar pra isso que deu errado. Admitir, processar e, com relação a isso, você conseguir superar. Pode ser que um relacionamento tenha dado errado, né? Alguma coisa ligada a relacionamentos possa ter dado errado e você precise analisar a sua conduta. Algo sobre a sua conduta está prejudicando. O julgamento, ele é uma situação para você não olhar só as ações. Ele é o terceiro olho, né? Ele é o nosso chakra frontal. Ele fala sobre você olhar para uma situação com os olhos da alma, olhos sinceros. Esses que você não tem como se enganar. Você vai olhar e é aquilo. Beleza? Então, tem algo aqui falando nessa narrativa. Você precisa olhar para a situação que você está experienciando com os olhos da sua alma. Nós também falhamos. Mas aí quando a gente admite a nossa falha, é bom porque a gente tem a capacidade de modificar aquela situação. E isso não é algo para que você se sinta diminuído, constrangido, mas para que você perceba que você também tem o controle, né, de inverter a situação, de salvar uma questão. Ou até mesmo admitindo aquela situação que você está amargando, você está processando uma autocura. Porque você vai entender, pô, fui eu, admito e tal, e eu não vou ficar
querendo culpar ninguém ao meu redor, eu vou tomar aquilo como uma responsabilidade de uma pessoa adulta e simplesmente, né, aquilo não se tornará mais um problema. Admito, eu vou fazer o que deve ser feito, vou analisar aquela questão profundamente. O julgamento é você destrinchar toda essa situação cuidadosamente, de uma maneira bem analítica, bem minuciosa, e você entender, mas o porquê que você fez aquilo, né? E aí, por que aquilo acabou? Porque foi uma consequência de uma atitude que eu tive. Então, eu preciso aprender a lidar com as consequências das minhas ações. Então, aqui a gente tá vendo uma mensagem falando sobre isso. Alguma coisa que você está passando, alguma situação que é muito desafiadora. Não é culpa de Deus. Eu vou botar assim, não é culpa de magia, de inveja, de problema com fulano que vem da barra. Ele vem do seu universo, sabe? Do seu universo íntimo. E se eu nego, eu continuo a fracassar. Mas quando eu assumo a responsabilidade sobre aquela ação, a vida, ela vai arrumar uma forma de me ensinar a refazer o caminho, para que eu possa modificar aquela situação e tomar a melhor decisão, mas dessa vez mais consciente, mais maduro, talvez. Pode estar falando de uma situação ligada a relacionamentos. Aqui pode estar falando que você tem que mudar uma conduta que você tem. Pode ser uma situação ligada a um pai, tá? Ou uma situação ligada a ter autoridade, poder e dinheiro. Aqui também estava mostrando uma situação, falei de Deus, né? Falei brincando assim, mas é que acabou, né? Que é real, né? Você pode culpar muito o universo por tudo que acontece. Só que não é bem assim, né? Ou você pode culpar parceiras e parceiros pelo que acontece com você. Tem alguma questão que você tem, assim, muito profunda, em que a sua ideia mental é que aquilo foi causado por outra pessoa, mas aquilo pode ter sido uma raiz totalmente sua. Em que você até criou situações para que aquilo ali se desenrolasse, aquele gatilho estourasse da forma como você já estava acostumado por conta de padrões. Sabe, eu trouxe uma raiz aqui, né? O imperador e a imperatriz no jogo são cartas também que falam sobre os nossos pais, as nossas referências primordiais. Então tem uma coisa ligada à família, ancestralidade, karma. Tem uma coisa sobre negar a família, tem uma coisa de um luto que você não aceitou, uma perda, um abandono que você não compreendeu, e aí você cresceu disfuncional ali, sabe? Ou então tem alguma coisa sobre a conduta, um pai que tem uma conduta que acaba me fazendo repetir as ações irresponsáveis daquela pessoa ou imaturas, e eu não consigo entender porque que alguma coisa não anda, porque eu tô reproduzindo, né, a postura daquela pessoa, mesmo que indiretamente, mesmo quando eu pareço com ela, mas eu faço a mesma coisa que ela, só que de outras formas, né, porque eu aprendi, aquilo foi aprendido, você tem que entender que aquela situação foi aprendida por você. Porque você viu aquilo ali e o seu cérebro, de alguma maneira, entendeu que aquele era o certo a ser feito, né? Como ser humano. Então eu vou repetir aquela situação até que eu entenda que aquilo está errado e eu estou repetindo. E quando eu admito, eu me dou o tempo de refazer esse processo, esse trajeto e fazer da forma como eu individualmente, sem influência de ninguém, acho que aquilo é o certo. Reprogramação mental total isso daqui, tá? Então aqui eu tô mostrando pra você, tem alguma situação ligada à família, ligada aos relacionamentos, a tudo isso que tá passando por uma intensa e profunda reprogramação mental. E eu acho que para relacionamentos você vai ter que fazer realmente essa reprogramação, já tá sendo colocado nisso, porque um casal vai se formar muito bom aqui e você não pode entrar nisso com esses hábitos, ou com essa mente, ou com esse comportamento onde você sabota algo e não admite que você é a raiz. Você é a raiz de onde nasce o problema. Você tem que se curar para não ser aquela raiz que quando você... aquela semente, né? Quando é plantada naquela situação, ela começa a criar raízes de problema. E aquilo ali começa a se tornar um caos generalizado. E aí eu falo assim, mas isso tudo foi causado para mim. Mas eu criei todas as situações possíveis para aquilo dar errado. E aí eu não consigo enxergar, porque há uma barreira ali que não me deixa aceitar
que isso realmente foi fruto das minhas ações, né? Por quê? Porque eu tô traumatizado, porque eu não tô aceitando, porque eu não mereço, porque eu não isso, porque eu não aquilo, porque eu vou brigar, porque entendi que amor é briga, meus pais brigavam, era conflito, era violência. Olha quantos padrões, a escassez, quantas coisas, gente. A gente acaba tomando para si como verdade, não entende que funciona essa programação mental assim, por isso que a pessoa tem que reprogramar a mente, né, de tempos em tempos, porque a gente vai aprendendo muita coisa inconsciente, aquilo vai instalando na nossa cabeça de uma forma que a gente fica completamente cego, e a gente acha que o problema tá lá fora, mas o problema tá a semente que foi plantada lá dentro. A gente tem que arrancar ela pela raiz e conseguir não deixar mais que nenhuma seja plantada dessa forma. Então você tem que reconhecer como ela vem. E aí quando eu reconheço, com maturidade e responsabilidade, eu me dou a chance de recomeçar e fazer o trajeto de novo, mas dessa vez de uma forma onde ele dá certo. Então é isso que ele tá querendo que você faça. Senão, você sempre vai ver dinheiro como um problema, você sempre vai ter problema com dinheiro, você sempre vai ter a falta, você sempre vai viver inimigo na ilusão na matéria. E quando a gente fala de ilusão na matéria, não é só ilusão com o dinheiro, ilusão na vivência material, que é a que a gente tá. Então tudo, dinheiro, trabalho, sonhos, metas, relacionamentos, amor, comprometimento, tudo que tem valor pra você não vai ter, ou não vai ser compreendido como deve ser, não vai conseguir chegar pra você como tem que ser, porque vai ficar naquela nuvem, né? E ele quer que você olhe com os olhos da sua alma para o que precisa ser reprogramado. Você tá aqui para viver uma coisa boa, você não veio condenado à dor, mas talvez a sua mente esteja te convencendo de algo que não é real, que não é o que você é. Tá? É o que eles querem que você acredite. Receba essa mensagem com a mente aberta. Muita gratidão a todos. Um beijo enorme e até a próxima. Tchauzinho!